As consequências da decisão do ministro Dias Toffoli de anular provas do acordo de leniência da Odebrecht é um dos temas da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo aqui nesse espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Kiyoshi, a decisão aí do ministro do Supremo Dias Toffoli de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht veio recheada de frases de impacto, como a Lava Jato foi uma armação, fruto de um projeto de poder, chamou a operação aí de pau de arara do século XXI, foi uma verdadeira tortura psicológica para obter provas contra inocentes. E a gente vem acompanhando aí a perda de credibilidade da Operação Lava Jato há muito tempo, também aqui nesse espaço, né? E a Operação Spoofing, apelidada aí de Vaza Jato, já tinha tirado a credibilidade do então juiz Sérgio Moro. Mas agora, doutor Kiyoshi, parece ser a pá de cal que faltava para o enterro formal aí da operação, né? Até porque a decisão de Toffoli gerou uma ação direta no governo que anunciou que a AGU, né, a Advocacia Geral da União, vai criar aí uma força-tarefa para investigar Moro e procuradores da Lava Jato. Ou seja, terminou com os investigados perseguindo os investigadores. É um baque aí na luta contra a corrupção no Brasil, doutor Kiyoshi? Sim, está havendo uma inversão de valores, né? Não cabe ao advogado, à AGU, investigar coisa nenhuma. A AGU é um órgão de representação judicial da União e do presidente da República. Ele não tem poder investigatório como estão pretendendo fazer, criando um pseudo-órgão de defesa do Estado Democrático de Direito. Isso é usurpar uma função privativa do Ministério Público Federal. Quanto à decisão do ministro Dias Toffoli, que, de certa forma, reflete não apenas o ponto de vista pessoal dele, né, que seria um mal menor, mas reflete exatamente o ponto de vista do colegiado do Supremo Tribunal Federal. Foi o ministro Fachin que começou com a primeira anulação do processo contra o Lula, baseado na incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Depois veio o Gilmar Mendes e emplacou a nulidade do processo contra o Lula pela segunda vez, no caso do Triplex, baseado na suspeição do juiz Sérgio Moro na condução da dilação probatória e acabou acarretando dupla anulação do processo condenatório contra o então ex-presidente Lula. Agora, essa decisão do ministro Toffoli, ele falou coisas que não precisava falar como um juiz, né? Simplesmente poderia exercer sua prerrogativa julgando inválido toda a prova colhida pela delação probatória, delação premiada, e se abster de um pronunciamento vigoroso, como ele fez, dizendo que foi o maior erro judiciário da história do Brasil a condenação do ex-presidente Lula. Não, isso ele não precisava ter falado. Agora, essa visão que ele teve da nulidade da delação probatória é muito interessante, porque significa que ele conseguiu vislumbrar aquilo que um juiz, 3 desembargadores federais e 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça não conseguiram encontrar, não conseguiram visualizar. Não é? Se o erro era tão grotesco, a maior injustiça da história do país, pelo menos o Superior Tribunal de Justiça, que chegou a não apenas confirmar a decisão do Tribunal Federal de Recursos do Rio Grande do Sul, como também aumentar a pena. O Tribunal Federal de Recursos aumentou a pena
Entende? Então, os ministros e os desembargadores deviam ter visto essa, essa, esse defeito processual de que falou o ministro Toffler, né? Então, é muito estranho nesse sentido. O pior disso tudo é que vai surtir efeitos econômicos, financeiros no Brasil, que já está fragilizado economicamente. Então, serão, no mínimo, 2 bilhões e 700 milhões que a União deixará de receber da Odebrecht por conta da delação premiada, condicionado ao pagamento desses valores. E não fica só nisso, não. Poderá dar efeito cascata. Outros empreiteiros que pagaram por força da legislação premiada poderão pleitear a restituição, porque a tese é igual. Né? Então, eu acho que vai haver um desdobramento muito grande daqui para frente. Doutor, que eu acho que queria então que o senhor exemplificasse então essas consequências da decisão do Toffoli, né? O dinheiro devolvido para a Petrobras, a Odebrecht tem o direito aí de ser indenizada, receber dinheiro enviado em acordo para os Estados Unidos, para a Suíça. Quais são as consequências aí para a Odebrecht dessa decisão aí do Dias Toffoli? Não sei exatamente o alcance da nulidade da delação premiada. Porque aqui, no caso, está falando só da delação premiada Odebrecht. Né? Isso abre brecha para que outras empreiteiras também passem a postular a ação, através de ação competente, a nulidade da sua delação. Se isso acontecendo, poderá perseguir a repetição dos valores pagos. Né? Então, seria atingir os cofres da União, que já está fragilizada. Né? Doutor, que eu acho que o senhor citou aí que a prisão do Lula, né, a fala do ministro Toffoli, que a prisão do Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do Brasil. Ele disse na decisão monocrática dele, como foi também monocrática a decisão do Edson Fachin, que o senhor também citou, quando anulou em 2021 todas as condenações de Lula na Lava Jato. O entendimento, então, a partir de agora é Lula livre, ou no futuro a gente pode ter aí uma reviravolta neste caso? Na verdade, o presidente, o ministro Toffoli, queria caracterizar praticamente a inocência do Lula, porque anular simplesmente o processo condenatório, ele não torna inocente, não é? Porque não entra no mérito, examina aspecto processual. Agora, ele está caracterizando a inocência porque, com essa nulidade, também houve prescrição da ação penal, em face da idade avançada do presidente Lula. Então, a prescrição já se consumou, e a prescrição é um caso de extinção da punibilidade. Então, pega-se praticamente tem o mesmo status de uma decisão absolutória, né? Então, isso que ele queria caracterizar. Doutor Quiocha, a gente vê aí de um lado, enquanto o Brasil absolve o presidente Lula, a gente vê aí muitas provas e indícios aí para a condenação do ex-presidente Bolsonaro, a delação premiada do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Ele indicou que pode falar aí sobre o caso das joias, fraude nos cartões da vacina e até sobre tentativa de golpe. São assuntos, na opinião do senhor, que devem incriminar aí o ex-presidente Bolsonaro? A gente não tem acesso a essa delação premiada, mas eu tenho a impressão que, se ele dispôs a fazer a delação premiada, em função do cargo que ele exercia, ajudante de ordens, pessoa próxima ao presidente, ele deve ter dito que agiu sob ordem superior. Em ele sendo militar, e o presidente da República, em tese, em tese não, na realidade, ele é comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode dizer que cumpriu ordens. Só que em direito penal tem uma coisa: ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Né? Então, o que se pode
a fazer é atenuar a pena em função de ter agido sobre pressão de um superior hierárquico, no caso, o presidente da República. Eu, como já disse, não tenho exatamente, não sei exatamente o que o tenente-coronel falou, mas suponha-se que ele tenha saído por essa linha, de ter cumprido as ordens. Só que ele extrapolou das suas atribuições de ajudante de ordens ao se imiscuir nas ações pessoais do presidente da República, fora da função da presidência, e também se imiscuir nas ações da primeira-dama. Né? Doutor Queiroz, Mas certamente vai complicar ah, o inquérito que já está em andamento contra o presidente Bolsonaro e seus aliados, né? sem dúvida. Doutor Quioche, a gente vê aí o Dias Toffoli citando que a Lava Jato foi praticamente aí um pau de arara do século XXI, quando prendia preventivamente atrás de uma delação, e a gente vê a história se repetindo aí com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que foi preso, teve a prisão preventiva aí até sair a delação. A história no Brasil é realmente sempre um ciclo, né? Vai e volta, né, doutor Cláudio? Não há coerência nessa declaração, né? Se ele condena a Lava Jato porque fazia prisão, mas a prisão quem decidia era a justiça, não é? E agora mesmo o próprio ministro Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa, não é? Só que ultimamente ele encontrou uma brecha no Código de Processo Penal, está convertendo a pena de prisão em pena de perda de função pública, né? Estendendo igualmente aos deputados, entendendo que os deputados, lato sensu, são servidores públicos, né? Mas é lamentável o que está acontecendo, né? Doutor Quioche, a gente vê aí um voto sigiloso no Supremo, voltando aí à tônica do debate. O Lula sugeriu que os votos de cada magistrado do Supremo Tribunal Federal não sejam mais divulgados. Alegou que era para frear aí a animosidade contra a Suprema Corte. É importante o brasileiro saber como vota cada ministro do STF? É lógico, a publicidade faz parte do jogo democrático. Publicidade em torno do julgamento, publicidade em torno do voto de cada um dos ministros, não é? Para que quem assistiu possa analisar, não é? Inclusive por questão de interesse científico, né? Então, o operador do direito, ele tem que saber como é que o ministro decidiu num determinado caso para ele melhor estudar, aprimorar o conhecimento do direito, né? Então, essa pregação do presidente Lula vai na contramão do Estado democrático de direito que ele tanto prega, né? E o doutor Queiroz, a ministra Rosa Weber, prestes a se aposentar, está à frente agora do julgamento dos primeiros 4 réus dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Deve ser um momento aí crucial da Suprema Corte, este primeiro julgamento, como dar um recado para quem foi acusado de conspirar contra a democracia. Como o senhor vê aí esse julgamento dos primeiros quatro réus dos atos antidemocráticos? Bom, o Supremo Tribunal Federal, como qualquer outro órgão judiciário, ele é impossível ele agir ignorando o clamor popular. E a mídia disseminou aos 4 cantos do país que eles são terroristas e ficaram assim rotulados. Os invasores do Palácio, do Congresso Nacional, do Supremo e do Palácio são terroristas, né? Então, dentro desse clima que se estabeleceu na, no seio da opinião pública, é possível, sim, a condenação deles. Doutor Queiroz, a gente vê aí a Rosa Weber também deve colocar na pauta, antes de deixar o Supremo, a descriminalização do aborto. Acho que ela está aí se adiantando à decisão do presidente Lula, que
pelo jeito aí, não deve colocar uma nova mulher na corte e está pautando assuntos de interesse da mulher. O Brasil está pronto para discutir o aborto legal no país? A previsão é a interrupção da gravidez até a 12ª semana. É, agora, isso é uma medida legislativa que o Congresso Nacional pode tomar, mas evidentemente vai encontrar uma séria resistência por partidários da tese oposta, não é? Que a Constituição garante a vida do nascituro, entendeu? Desde o momento da concepção. Então, o aborto aí, no caso, seria tirar a vida do nascituro, entendeu? Então, nesse aspecto, um processo legislativo comum poderia ser acoimado de inconstitucional, entendeu? Doutor Cacho, antes de terminar, eu queria que o senhor comentasse aí, o presidente Lula acabou convidando o presidente da Rússia para o encontro do G20 no Rio de Janeiro e garantiu que o Putin não seria preso se viesse ao Brasil. Aí voltou atrás, disse que a justiça mesmo que deveria decidir, o Putin poderia ser preso no Brasil? Não, o presidente Lula, quando ele disse que pode vir tranquilo para o G20, que não será preso, ele aparentemente desconhecia a existência do Tribunal Penal Internacional, que nasceu do Tratado de Roma em 2000, né? E o Brasil é signatário desse tratado e ratificou, se não me engano, em 20 de junho de 2002, portanto, incorporando aquele tribunal ao direito brasileiro, entendeu? Então, ele teria dito lá que não iria cumprir a lei brasileira, não iria cumprir a Constituição brasileira, que no parágrafo 4º do artigo 5º diz que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, de que ele tenha participado. E o Brasil assinou e ratificou o Tratado de Roma, né? Então, aparentemente, o presidente Lula desconhecia esse fato. Alertado pelos assessores, ele mudou o discurso. Falou, não, aqui o tribunal não tem muita importância, porque países de grande potência, como Estados Unidos, Índia, China, não aderiram ao tratado. Pois isso não interessa. O que interessa é que o Brasil aderiu. E o Brasil está vinculado às decisões do Tribunal Penal Internacional. E, num terceiro momento, ele diz que isso fica a cargo do judiciário, prender ou não. Não fica a cargo do judiciário. Fica a cargo da autoridade de segurança aqui do Brasil prender em cumprimento a decisão proferida pelo Tribunal Penal Internacional, se ele pisar no solo brasileiro. Pois é, doutor Quioche, mudanças de discurso é o que mais vemos no Brasil de hoje. Queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço. Bien. Até. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Quioche. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.